Bom dia, crianças! Estamos juntos para mais um EBD em casa. Que bom estarmos juntos de novo. A tia está com muitas saudades, muita vontade de encontrar com todos vocês, poder abraçar, beijar, mas ainda a gente não pode, mas está quase chegando o dia, tá bom? Hoje nós vamos falar mais um pouco sobre a vida de Pedro, mas antes disso vamos orar? Vamos fechar os nossos olhos e falar com Deus. Senhor, obrigado por mais este dia. Obrigado, Senhor, porque Tu és bom, porque a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Continue nos abençoando e agora te pedimos, ó Deus, nos ajude a aprender um pouco mais da Sua lição, das Suas verdades, ó Pai, que precisamos entender em nossas vidas. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. A nossa lição de hoje, ela está no livro de Atos, aqui na nossa Bíblia. A lição se encontra no livro de Atos, no capítulo 4, a partir do versículo 23. Vai falar um pouco mais sobre a vida de Pedro. E vai falar sobre a parte em que Pedro estava preso. Pedro havia sido preso por Herodes. Herodes havia mandado prender Pedro. E Pedro estava ali então, na prisão, e ele era guardado por muitos soldados. Muitos e muitos soldados estavam ali cuidando de Pedro. E Pedro estava tranquilo, apesar de estar preso, ele estava muito tranquilo ali. E aí, enquanto Pedro estava preso, alguns dos seus amigos estavam orando por ele, para que ele pudesse ser solto. Eles estavam fazendo uma reunião de oração, e ali eles oravam e eles pediam a Deus que estivesse protegendo Pedro e que estivesse libertando, porque Pedro não havia feito nada que o mandasse para a prisão. Nada de errado, nada que levasse ele a ser preso. Ele só estava falando da palavra de Deus. E aí então os amigos de Pedro oraram por ele. O que é orar? Orar nada mais é do que falar com Deus, o nosso melhor amigo. E eles estavam ali orando. A Bíblia diz que eles oravam incessantemente, oravam sem parar. E não era uma pessoa ou duas, eram amigos que estavam ali orando. E junto com eles tinha uma menina chamada Rod, que trabalhava na casa e que ela também estava orando. Ela também estava ali intercedendo a Deus pela vida de Pedro. E aí então, Pedro estava lá dormindo, tranquilo, e de repente Deus mandou um anjo até a prisão que acordasse Pedro, e esse anjo então disse a Pedro que era para ele segui-lo. E Pedro foi seguindo até chegar à casa de Maria, onde as pessoas estavam reunidas orando por ele. Quando ele chegou lá, ele bateu na porta, ele chamou, e aí quem veio atendê-lo foi Rod, aquela garotinha que também orava. Quando ela viu Pedro, nossa, ela ficou tão feliz, que sabe o que aconteceu? Ela correu para dentro de casa, esqueceu de abrir a porta para Pedro. Não foi abrir a porta. E chegou e contou para todo mundo: gente, podemos parar de orar, Pedro está lá fora. As pessoas devem ter achado assim: essa menina ficou doida, Pedro está preso, nós estamos aqui orando, como que Pedro está lá fora? E aí então ela abriu a porta, ela se lembrou, voltou lá, abriu a porta para que Pedro pudesse entrar. E Pedro entrou e contou o que Deus havia feito com ele ali na prisão, como Deus o havia libertado. E Pedro pôde mostrar para aquelas pessoas que Deus ouve as nossas orações. Deus ouviu aquelas orações. E Deus atendeu a oração do povo. Pedro havia sido libertado. E acredito que quando eles terminaram de ouvir
Pedro contando como ele havia sido solto, todos eles devem ter se alegrado e louvado ao Senhor. Todos eles devem ter agradecido, feito orações de agradecimento, porque a gente não ora só para pedir. Existem vários tipos de oração. A gente ora para pedir, a gente ora para agradecer, para louvar ao nosso Deus. A gente ora para pedir por nós, para pedir pelos nossos amigos. A gente ora até por pessoas que a gente não conhece. Existem várias formas de agradecermos a Deus e a principal delas é através da oração. E a gente não gosta de falar com amigos, a gente não gosta de conversar, a gente precisa entender que é importante conversar com Deus. A oração é muito importante. Orar a Deus é algo muito bom. Nos deixa relaxado, nos faz sentir melhor e é um jeito de falarmos com o nosso melhor amigo. Jesus é o nosso melhor amigo. Então, nós precisamos entender o quão importante é a oração, quão importante é falar com Deus. E saber que Deus, Ele sempre nos ouve. Isso não quer dizer que Deus sempre faz o que nós pedimos, que Deus sempre faz o que nós queremos. Ele sempre nos ouve e Ele responde de acordo com a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Por mais que a gente ache que não, mas é. A vontade de Deus sempre é o melhor para a nossa vida. Então, Deus, Ele sempre ouve a nossa oração. E às vezes, Ele nos responde rapidinho ao nosso tempo, porque não existe rápido ou demorado no tempo de Deus, existe o tempo certo. Deus, às vezes, Ele responde do jeito que eu pedi, e às vezes, não. Às vezes Ele responde com um não. Eu não vou te dar o que você está pedindo. Ou Ele diz, espera, ainda não é chegada a hora. E a gente precisa entender que a vontade de Deus é o melhor na nossa vida, por mais que às vezes faça doer. Por mais que às vezes a gente fique triste, mas a vontade de Deus é o melhor. Nessa parte aqui da vida de Pedro, nós vimos que Deus atendeu de acordo com o que eles pediram. Mas isso não quer dizer que é sempre assim. Mas Deus sempre nos ouve. Mas Deus ama quando nós falamos com Ele. E Deus fica muito feliz quando nós nos dirigimos a Ele. E aí então, nós devemos sempre orar. Tia, mas eu oro e agradeço o almoço. Mas não é só isso que Deus quer. Deus quer que nós estejamos conversando com Ele, contando sobre como é a nossa vida, falando daquilo que nós queremos, agradecendo por aquilo que Ele nos deu, agradecendo pela família, também agradecendo pelo alimento. Mas não orar só na hora de agradecer o alimento, ou orar só na hora que a gente quer pedir. Não, a gente precisa ter uma vida de oração. É orar todos os dias. É agradecer a Deus todos os dias. Deus, Ele cuida de nós muito. Deus nos dá muitas bênçãos que nós precisamos agradecer. E aí, então, nós devemos, na nossa oração, adorar o nosso Deus. Deus é um Deus maravilhoso e Ele precisa ser adorado por nós. É o único a quem nós devemos adorar. E então, a oração também é um momento de adorar a Deus. Também é um momento em que nós louvamos a Deus. Ah, tia, eu não vou cantar na hora da oração. Louvar a Deus não é só cantar. A gente louva a Deus também na oração, dizendo o quanto Ele é importante para nós, dizendo o quanto nós o amamos. Então, também devemos, na nossa oração, louvar a Deus. Devemos agradecer por tantas bênçãos. A maior bênção que recebemos do nosso Deus é a nossa salvação. E também recebemos a bênção todos os dias de acordarmos vivos, de acordarmos com saúde, de termos uma família, de termos o papai e a mamãe para cuidar de nós,
de termos os tios, avós, primos. Tudo isso é motivo para agradecer. Também devemos pedir aquilo que realmente precisamos. Pedir pela nossa saúde, pela nossa proteção, pela nossa família, pelos nossos amigos. Aqui eram amigos que estavam orando por Pedro. Precisamos também orar pelos nossos amigos. Então, existem várias maneiras de orarmos. Existem várias formas que devemos nos voltar ao nosso Deus. Só lembrando que de todo jeito que formos orar, precisamos lembrar que estamos falando com Deus. Precisamos lembrar que Deus, Ele não apenas conhece os nossos pensamentos, mas Ele sabe tudo o que acontece na nossa vida. Então não vamos nos preocupar em falar palavras difíceis, não vamos ficar pensando demais. Vamos deixar Deus tocar no nosso coração e vamos falar com Ele. Deus ficará feliz se você passar a ter uma vida de oração, de estar falando sempre com Ele. E então, nós vimos aqui nessa lição, Deus ouviu a oração daqueles amigos que estavam orando. Deus cuidou da vida de Pedro. Deus cuida de nós a todo instante. Então, vamos sempre nos lembrar de estarmos orando, agradecendo, louvando, pedindo, adorando, mas vamos orar. É importante falarmos com Deus. Então, que Deus possa nos lembrar sempre disso. Que Ele possa nos abençoar muito todos os dias. Que Ele possa cuidar de vocês a cada instante. E que em breve nós possamos estar todos bem juntinhos. Porque aí nós vamos poder abraçar, vamos poder contar as coisas que aconteceram e vamos poder orar juntos, pertinhos um do outro. Ok? Então agora nós vamos orar mais uma vez para assim encerrarmos a nossa lição. Mais uma lição da EBD em casa. E vamos nos lembrar, orar é falar com Deus. Orar é importante. Orar é estar conectados com Deus. A gente não gosta de estar conectado na internet? A oração nos conecta a Deus, nos coloca mais perto de Deus. Então vamos sempre lembrar disso. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por Ele estar sempre conosco e por Ele nos ouvir. Vamos fechar os olhos? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és grande, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada bênção recebida pelo Senhor. Senhor, nós queremos, ó Deus amado, adorar o Teu santo nome, porque só o Senhor é Deus. Ó, meu Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos ensina através das Suas palavras da Bíblia. Obrigado porque aprendemos mais uma vez o quão importante é orarmos, não apenas por nós, mas também orarmos pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e até mesmo por aquele a quem nem conhecemos, mas o Senhor os conhece. Obrigado, Pai. Senhor, queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a cada uma destas crianças e seus familiares. Continua, Pai, cuidando de cada um de nós. Nós te louvamos, te agradecemos e te pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa o nosso coração e ajuda-nos a não pecar novamente neste dia. Tenha misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, crianças, como nós vimos, a nossa lição de hoje, ela está no livro de Atos. O livro de Atos, ele conta a história de várias pessoas que foram importantes no tempo em que viveram, importantes nos tempos de hoje. Então, essa lição está no livro de Atos, capítulo 4, a partir do verso 23, tá? E vamos nos lembrar que orar a Deus é muito importante, ok? Então, crianças, tchau e até a nossa próxima EBD em casa. Lembrem-se de orar, falar com Deus. Beijos!